Jesus é a sua razão de viver. A Paraíso FM orgulhosamente apresenta a Palavra de Deus mais próxima de você. A partir de agora, o pastor José Neto apresenta Razão para Viver. Razão pra viver. No mundo não há. Eu tanto procurei, mas foi só ilusão. Feri meu coração, perdido caminhei sem direção. Razão pra viver. Razão pra viver. Um bom dia na paz de Cristo Jesus. Esta paz que excede todo entendimento e que guarda o seu, o meu coração, guarda as nossas vidas, independente de que momento, que situação estejamos vivendo. Que bom estarmos juntos no programa Razão para Viver, através da Nova Paraíso FM, a rádio que toca o coração. Para você que está nos assistindo por uma das opções da plataforma da Nova Paraíso FM, bem-vindo à nossa programação. Você tem a oportunidade de participar do programa, deixar o seu pedido de oração, deixar a sua informação, porque o programa também ele serve para uma inteiração. Não apenas para nós que somos membros da AD Ministério de Limeira, mas para todos aqueles que estão em sintonia e quer deixar a sua mensagem, a sua comunicação. Você pode falar conosco através do WhatsApp, você vê aí o número do WhatsApp, você ligando, é impossível atendermos, mas manda o seu áudio, manda sua mensagem digitada e nós estaremos observando e atendendo, vendo tudo aquilo que é possível nestes 56 minutinhos de programa deste dia 30 de março. Como eu disse ontem na programação da noite, do culto em seu lar, do culto na sua casa, que mês de março está terminando, mas ele ficará marcado para sempre no mundo. Não é apenas na sua vida, na nossa cidade, no Brasil, não, no mundo. O mês de março ficará marcado para sempre. Mas nós não podemos ficar presos ao que passou e está passando. Vamos na recomendação do apóstolo Paulo? Sim, vamos lá. O que passou, passou. As coisas que para trás ficaram. Algumas delas dolorosas, algumas delas não explicadas e nem aceitas. Mas nós temos que prosseguirmos para o alvo. Nós temos algo maior. Nós temos algo mais sublime. Embora tudo é a vida, tudo envolve vida, mas nós temos uma vida mais sublime, mais superior, mais excelente, quando nós conseguimos ver além das lentes da circunstância. Conseguimos ver o cuidado, a provisão e a misericórdia do nosso Deus. Que a bênção do Senhor continue sobre ti. 11h06. Nós vamos de louvor. No primeiro louvor, agradecendo ao Elienay, que está ali na técnica de som, fazendo de tudo para que você tenha a melhor sintonia, a melhor visibilidade, e esteja nos assistindo, esteja nos acompanhando. E nós vamos de louvor. Passei há pouco mais 2 solicitações aí de louvor. E nós vamos com quem, Elienay, cantando? Genaiene cantando Deus escrevendo.
Que mensagem Deus já está escrevendo? Vamos então de louvor com Genaene no programa Razão para Viver. Não se detém. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram os seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza tua história. Este universo tão grande e que às vezes se torna tão pequeno quando nós somos cercados por forças maiores do que nós. A tendência é que quando forças maiores do que nós nos acuam, é nós nos encolhermos na nossa própria insignificância e pensarmos que aquele mundo grande se torna um beco sem saída. Quando eu olho para a palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo de número 6, eu vejo o povo eleito de Deus num beco sem saída. Tudo minguando, todas as coisas eram vistas como derrota, tudo que faziam não logravam êxito, porque tudo era saqueado, tudo era roubado, tudo era minado. Eles se mantinham vivos,
mas desprovido do seu direito de proteção. O direito de ir e vir estava perdido, era inexistente. Ele existia, mas não podia ser exercido. E havia um desespero. Cada um se escondia como podia. E nós encontramos um personagem nesse capítulo de número 6, que ele faz uma pergunta que muitos estão perguntando nesses dias em que nós estamos vivendo, deste mês de março. Juízes, no capítulo 6, versículo 13, ele pergunta: Senhor, por que tudo isso? Gideão também perguntou: por que tudo isso? Ele perguntou a Deus, que naquele momento em que ele estava estrategicamente procurando um meio de sobrevivência, Deus se manifesta a ele, provando que realmente não era o inimigo, não era alguém para ajudá-lo, era alguém que estava ali para realmente estender as mãos. Ele pergunta: Senhor, por que tudo isso? Eu encontro também no livro de Jonas, tão bem conhecido, todas as crianças entendem ou guardam, aqueles que foram instruídos a respeito da palavra, do grande peixe que engoliu o profeta Jonas. Mas nós encontramos no capítulo de número 1, o mestre, o comandante de uma embarcação, chegando a Jonas e perguntando: por que tudo isso nos sobreveio? O primeiro pergunta a Deus, o segundo pergunta ao homem. Parece que o silêncio, ele é normal nos dois casos. Mas vamos deixar para depois das meditações, ou melhor, vamos deixar para após os louvores, após as informações, após tudo aquilo que for possível ainda no programa Razão para Viver, e nós estaremos indo para a reflexão depois das 11h30. Pense nisso. Abra sua Bíblia. Você está com tempo? Há poucos dias, num programa, eu perguntei a todos, e eu creio que é você que está nos acompanhando, o que é que você está fazendo nesse período que não está fazendo nada? Com uma pressa tão grande de sair de casa? Ou, quem sabe, nervoso, chateado, aborrecido por ficar em um confinamento? Mas eu pergunto exatamente para você que tem conhecimento de Deus e da sua palavra. Nós estamos aí há pelo menos, hoje é dia 30, 7 dias, vamos arredondarmos para 10 dias de confinamento. E desses 10 dias, quantos capítulos da Bíblia você leu? Quantas vezes você pegou a Bíblia Sagrada para conhecer de Deus, a sua palavra, a sua resposta para esse tempo? 10 dias, se conseguir ler, eu não vou dizer nenhum capítulo, porque é até um atentado contra a nossa fé, dizer que 10 dias parado, você lê apenas um versículo, um capítulo. Poderia ler vários livros da Bíblia em 10 dias. Eu espero que você tenha desfrutado nesses 10 dias de algo mais, além de todas aquelas informações que vieram como comichão nos nossos ouvidos para desestabilizar, para tirar, parece que o nosso chão, que você tem encontrado alguns meios de se aproximar de Deus e dizer: Senhor, quem sabe igual a Gideão ou igual o comandante do navio, por que tudo isso?
Será que Deus teria uma resposta para tudo isso? Sim. Será que Ele iria responder ou te respondeu? Tenho cá minhas dúvidas. Talvez a pergunta mais correta não seria essa? Mas vamos ficar, são 11 horas e 16 minutinhos, enquanto você pensa em tudo isso, porque o programa Razão para Viver também nos põe a pensar. Hoje é segunda-feira, primeiro dia da semana, né? Primeiro dia útil da semana, porque o primeiro dia foi ontem. Foi ontem. Eu sei que você já está cansado de tantas lives, de tantos programas, de tanta reflexão, de tanto juízo, de tantas fakes news aí, tantas mensagens falsas, não é? Espero que você tenha ocupado o seu lugar suficiente para manter a sua comunhão e a sua estabilidade com Deus. Nós vamos de louvor, Helena. Quem é que vai estar cantando no programa? Marco Antônio com o canto Pai. Pai. Que palavra forte é essa, né? Pai. Palavra que Jesus usou quando estava na cruz, dando os seus últimos suspiros, cumprindo aquela tarefa árdua que lhe foi confiado. E ele diz: Abba, Pai. Papai, papaizinho. O apóstolo Paulo também, ele disse: por quem nós clamamos, Abba, Pai. Papai, papaizinho. Vamos lá então, Marco Antônio cantando a mensagem Pai. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo, e só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance, tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação.
Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Que o Senhor possa continuar nos falando. Nós queremos só ouvir a voz de Deus, aquela voz que traz conforto, traz paz ou nos inquieta, para vivermos um novo momento dele. Que Deus continue abençoando a sua vida. São 11 horas e 23 minutinhos. Hoje é uma segunda-feira, o início de semana, as coisas ainda mantêm-se como nós encerramos a semana e como nós tivemos ontem o primeiro dia da semana, em termos de comércio na nossa cidade. Parece que continua paralisado, não sei se tem alguma outra informação. Ontem, aquele caos. Mas eu até brinquei um pouco com as pessoas que ontem tiveram, os limeirenses pelo menos, tiveram um motivo para distrair a mente e entender que estavam em casa não por causa de um vírus, uma questão de precaução, mas por causa da chuva. Que dia maravilhoso, que chuva gostosa, que momentos bons para aqueles que desfrutaram. E nós então nos desculpamos para dizer estamos em casa ou estamos parados por causa da chuva. Bom, parado não é não tanto assim, porque ontem foi um dia ativo, e eu também pude estar ativo junto com vários membros da AD, Ministério de Limeira, junto com o pastor Renato, com os outros pastores, porque ontem a AD de Limeira deixou de ter a sua sede na Rua Cândido Souza Oliveira, 2463. Aproveitamos todo este momento, esta paralisação, para transferirmos temporariamente para um local até que o novo local, novo prédio, novo imóvel esteja à altura de ser ocupado. Eu creio que será maravilhoso. Ok? Guarde isso com expectativa, mas assim foi. Tem pouquíssimas coisas, mas assim foi o dia oportuno, o dia de chuva, mas estavam comentando com alguns pastores, Deus é tão bom que enquanto carregava o caminhão, os caminhões, né? Louvamos a Deus pela disponibilidade do povo, dos veículos, dos caminhões, e em meio período, isso inédito, em meio período, se fez todo o translado e 12 horas já estavam todos almoçando.
e só preparando o restante para a tarde. A nossa gratidão pela unidade de propósito de todos os membros, de todos aqueles que entendem o momento da AD, Ministério de Limeira, e nós entendemos esse momento de adequação até que dentro aí de 1 mês, 2 meses, eu creio que não muito mais do que isso, estejamos num novo local, um novo prédio, novinho, em folha, para que você possa estar adorando a Deus juntamente conosco num novo local. Por ora, você que quer adorar a Deus juntamente com os membros do Templo Sede, que se reuniam na Rua Cândido Souza Oliveira, 2463, na Vila Rosália, você vai poder congregar com os membros do Templo Sede, que vão estar reunindo-se às quartas e sábado, onde? Na congregação da Vila Cláudia. A Vila Cláudia permanece com seus cultos nas quintas e domingo, e Templo Sede, os membros do Templo Sede, no mesmo templo, congregarão às quartas e sábado. Esta semana nós gostaríamos que fosse realidade, depois de amanhã, quarta-feira, estarmos lá para um grande culto de adoração ao nome do Senhor. Até a congregação foi repaginada, está com um novo ambiente, novos assentos, e está muito bom, muito bonito, muito agradável, e é assim que nós louvamos ao Senhor, agradecidos por tudo aquilo que sucede, por tudo aquilo que faz, e no seu tempo Deus faz todas as coisas para a glória do seu excelso nome. Nós nunca podemos e não devemos e nunca vamos riscar da Bíblia quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e os seus propósitos. E ponto final. Essa é a realidade. Nós só agradecemos a Deus por tudo isso. E assim estaremos adorando ao Senhor, louvamos a Deus pela vida da unidade de propósito, nos pastores, nos líderes, nas reuniões que foram feitas, em tudo aquilo que está sendo feito para o bem da obra de Deus, nesse período, um período de cuidado, de contenção, pés no chão, cabeça no céu, coração acelerado para continuar no centro da vontade do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu coração. A igreja é a igreja do Senhor, ela é imexível, se eu posso utilizar esse termo, a igreja é imexível. O templo, ora aqui, ora ali, eles ocorrem, eles se vão, eles passam, com a sua simplicidade, com a sua beleza, com a sua expressão, ou com a sua força, com a sua expressão simples, ou com a sua expressão, quem sabe, luxuosa. Tudo isso passa. O que não passa é a presença do Senhor que sempre está conosco. Entre adorar a Deus embaixo de um pé de árvore e estar adorando a Deus num templo, estamos adorando a Deus da mesma forma. Mas louvamos a Deus pelo espaço, pelos espaços que Deus tem dado a Deus, Ministério de Limeira, e continuará dando, porque a obra é de Deus. Nós passamos pela obra, a obra permanece porque ela é de Deus. E nós agradecemos a Deus por esse propósito e por termos aí nas mãos esse privilégio de termos esse meio de comunicação tão eficaz que é a Nova Paraíso FM. Ontem vimos que as programações, todas elas alcançaram, num período de 1 hora do culto em seu lar, mais de 1.000 visualizações. Uma delas chegou a 2.400 visualizações em 1 hora. Imagine você em 3 horas de programação do culto em seu lar, que começou às 17 até às 21 horas, se alcançou aí pelo menos, eu creio que acima de 7, 8 mil pessoas naquele momento. 2, 3 horas. Você imagina qual é o alcance da plataforma digital, dessa plataforma que está ao alcance da AD Ministério de Limeira?
Isso é bênção grande. Por isso que eu digo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quando tivemos a oportunidade, foi nos oferecida para prosseguirmos a administração nesta emissora. Era um momento que não dava para pensar em finança, em dinheiro, mas foi tomado pela fé e por uma proposta daquelas que você fica imaginando diante de outros afortunados em nossa cidade e em nossa região. A de Limeira seria a última. Mas Deus, que é Deus, ele pega talvez do último que não é o último e coloca em primeiro e dá esta oportunidade de a AD Ministério de Limeira ter o privilégio da administração, porque os direitos são da Anatel. É uma concessão legal e nós, dentro da legalidade, estamos explorando o máximo, respeitando todas as normas de programação, mas estamos aproveitando o máximo para veicularmos o que a igreja tem de melhor, que não é o patrimônio móvel, é a palavra de Deus. É essa mensagem que muda vidas, que transforma a vida, que liberta. Ainda ontem, no final de uma das programações, eu via os irmãos olhando e algumas pessoas dizendo: eu nunca tinha assistido um programa, nunca mais vou perder, eu fui abençoado, fui edificado. Isso é o poder da palavra, entrar aonde uma outra maneira, de outra forma, nós não alcançaríamos. A nossa gratidão por todos que fazem parte desta grande equipe e hoje entende o grande valor da Nova Paraíso FM. No momento, alguns pensaram é loucura ou é insanidade do líder, que pela graça de Deus estávamos liderando, e às vezes as pessoas pensam que é insanidade. Não. Nunca foi, quando o propósito é nobre, que é exaltar o nome do Senhor. 11h33, eu estava dizendo que permanece todas as coisas em termos de culto, em termos de programações, da forma que vínhamos mantendo, até que saia um novo decreto. Ontem houve algumas mensagens desencontradas, pois a princípio tinha sido liberado para que as igrejas de qualquer, ou as religiões, vou chamar aqui de qualquer credo, pudessem se reunir. Mas depois foi cassado. Então foi passada uma mensagem, depois ela foi retificada, porque não pode ainda ter aglomerações, não pode ter um grande número de pessoas. Em alguns lugares, em algumas cidades, como São Paulo, os templos estão sendo abertos, mas não para aglomeração. Um líder, um pastor está lá e para atendimentos individuais. Às vezes as pessoas não entendem, não está liberado, não está liberado. Então fique no aguardo, fique na expectativa, continue ligadinho com a Nova Paraíso, que sempre tem a informação. É possível que hoje, Sua Excelência, o prefeito da cidade, tenha aí um novo parecer, e graças a Deus, porque até onde temos a informação, não tem nenhum caso confirmado em Limeira, tem apenas expectativa, tem apenas observações, mas até onde é do nosso conhecimento aqui da rádio, não temos nenhum caso confirmado. Graças por isso, e desejamos que nas cidades que tem algum caso, que seja isso restaurado, haja restauração, haja milagre, haja cura, porque o nosso Deus é um Deus que restaura, que cura e que liberta. Então nós cremos no grande poder de Deus, que tem sido esta a nossa oração, a nossa intercessão, para que Deus sare a nossa nação, para que Deus sare a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, e Deus sare o mundo. Fiquemos com essa informação. É possível que na quarta-feira, amanhã, terça-feira, deve ter alguma transmissão de algum culto no seu lar, na quarta-feira também, e nós vamos com estas programações, até que venha a liberação plena. Enquanto isso, estamos orando, buscando, lendo a palavra, adorando o nome do Senhor, que é o nome sobre todo o nome. A nossa gratidão por todos vocês que estão ligadinhos conosco. Deus continue abençoando você que está ligadinho conosco através
é do Facebook, é através de todas as plataformas, que a bênção de Deus permaneça plena sobre a sua vida. Irmão Robson, Deus continue te abençoando, irmão Robson, que está sempre ligadinho lá do outro lado, lá na comunidade Indaiá, ou Minas Novas, onde quer que esteja, está no Vale do Jequitinhonha e sempre participando de nossas programações. Irmã Simone Pereira pedindo louvor, Grupo Shalom, Grupo Shalom. Irmã Simone informou qual é o louvor, Grupo Shalom? Não, então indique aí pelo menos um louvor com o Grupo Shalom que está sendo pedido. Até que suceda, nós temos mais um pedido. Divino Companheiro, quem é que canta Divino Companheiro? Mara Lima, Divino Companheiro. É o que nós precisamos para esse tempo, porque é tempo de nós termos a presença do Senhor todos os dias, todos os momentos, a cada segundo, nós precisamos dele, da sua presença. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Esta foi a menção que o pastor Renato fez ontem no culto em seu lar, na programação que foi veiculada a partir das 17 horas, que ele fez menção daqueles homens que iam em direção à aldeia, a sua aldeia, voltando para casa decepcionados, pensando que o Senhor não havia cumprido a sua palavra, que Jesus não havia ressuscitado. E ali pelo caminho da aldeia de Emaús, o Senhor o acompanha como um viajante, como alguém que é estranho àquela conversa. E eles estranham e diz: como pode? Só tu és um peregrino, um viajante, que não está atualizado das últimas informações de que Jesus ele foi crucificado, mas é já o terceiro dia e ele nem ressuscitou. Nós estamos indo para casa. De repente o dia vai declinando, chegando próximo da aldeia. Aqueles viajantes chegam no destino e o outro, então, teoricamente, continuaria. E eles, então, o convidam. Olha, vai chegar a noite, vai cair a noite, é melhor ir para nossa casa. Entrando na casa, dentre todo o que ocorreu, foi-lhe servido pão. E mais uma vez o Senhor, já ressuscitado, dá graças. E eu imagino que, semelhante a nós, eles fecham os olhos no momento de adoração. Ou se eles fecham ou não fecham, eu não sei.
A verdade é que quando eles percebem aquele viajante inusitado, aquele viajante aparentemente desinformado, como às vezes nós pensamos que Deus está desinformado a respeito do que acontece em nossas vidas. E até perguntando, Senhor, o Senhor não está vendo o que é que está acontecendo? Gideão fez essa pergunta. Por que, Senhor? O Senhor não está percebendo o que é que está ocorrendo? E eles então acharam que era alguém estranho, alguém que não acompanhava nada, mas quando dá graça e desaparece do meio deles, eles ficam atônitos, dizendo, mas cadê? Por acaso não ardia o seu coração quando na estrada ele nos falava? Quando Deus fala, quando o homem fala, é uma palavra normal que pode até causar alguma sensação, alguma emoção. Agora, quando Deus fala, arde o coração. Você tem certeza que é Ele que falou. Aquilo te marca para sempre. E eles ficaram apenas com aquela sensação, mas com o convite que eles fizeram. Fica conosco, porque já é tarde. A noite declina, o dia declina, a noite chega e nós não queremos ficar só. Que o Divino Companheiro possa continuar em nossas vidas em todos os momentos. São 11h43. Eu comecei o programa dizendo da palavra que está em Juízes, capítulo de número 6. E nós temos vários versículos, o tempo não nos permite descrever. Mas no versículo de número 13, Gideão, que estava lá malhando trigo no lagar, eles estavam passando, como eu já dei a introdução, os momentos dificílimos. E de repente, eles ouvem uma voz. Ah, que voz maravilhosa é essa! Disse, varão valoroso, eu sou contigo. Ele entende que não é a voz do pai, não é dos pais, não dos irmãos, não é dos guerreiros, não é daqueles que vinham para tomar, não, era uma voz diferente. Ele já responde, Senhor, és tu mesmo? Se és tu, por que tudo isso nos sobreveio? É a pergunta que nós normalmente fazemos naquele momento de inconformismo. Sabe aquele momento de inconformismo que você não se conforma e diz, mas por que tudo isso nos sobreveio? Às vezes nós não fazemos uma análise, uma retrospectiva do que ocorreu em nosso redor. Do ontem, do anteontem, dos dias passados. Nós queremos só o agora. Queremos só o momento. E é bem possível que aquilo dava um momento de revolta. O texto nos dá a entender que Gideão fica revoltado. Ele diz, mas por que o senhor destacou? Mas por quê? Agora, o que eu acho interessante é que Deus nem sempre responde os nossos porquês. E ele não respondeu a Gideão, na verdade. Olha o texto. Porque Gideão foi enfático, Senhor, nossos pais. Então ele não diz da sua própria experiência com Deus. Ele disse, os nossos pais nos contaram que foi o Senhor que nos tirou do Egito. Agora o Senhor tirou, nos colocou num lugar, numa terra que mana leite e mel, e nos entrega nas mãos dos inimigos. Por quê, Senhor? Por quê? Olha a resposta de Deus, não foi o que ele queria ouvir, a resposta que ele queria ouvir. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, você vai libertar Israel dos inimigos. Gideão disse, eu? Não foi essa a pergunta que ele havia feito para Deus. Ele não perguntou, Senhor, quem é que vai livrar Israel dos midianitas? Ele disse, por quê? Numa atitude de revolta, ele disse, por que tudo isso nos sobreveio?
Deus não responde por quê. É bem possível que Deus estivesse respondendo para quê. Ele estava ali. E ele diz, Gideão, não com essas palavras, mas de Gideão, eu estou aqui não o porquê, mas para quê? Para que você seja o libertador de Israel. Eu quero te usar. Naquele momento, eu imagino que Gideão, ele gelou, ele saiu da sua própria realidade. Acabou aquele momento de revolta contra Deus. Porque Deus simplesmente transfere todo aquele cenário ruim que estava ocorrendo para a responsabilidade de Gideão. Ele estava revoltado, colocando em Deus a culpa, diz, por que, Senhor? Deus simplesmente diz, Gideão, sabe para que é? Não é por quê, sabe para que é? É para isso, ó. Você é que vai livrar. A responsabilidade sai da esfera dos inimigos, a responsabilidade de derrota, e passa a se transformar em uma possibilidade de vitória. Os inimigos eram muitos. Gideão era apenas um. Deus estava dizendo, o cenário é de derrota por causa de muitos inimigos. Mas eu estou te levantando um. Quem? Você. Para esse momento de vitória, de conquista, de milagre. Nem sempre Deus responde os nossos porquê. Mais uma vez, Deus não responde o porquê. Deus não perde tempo questionando. Nós é que somos tão mesquinhos que você perde tempo batendo boca com outra pessoa. Eu já me vi nessa situação e depois passar, eu disse, mas que ridículo isso. Batendo boca com uma pessoa, primeiro, a partir do momento que você vai bater boca, vai discutir com alguém, você está baixando o seu nível ao nível daquele que quer discussão. E aqueles que têm em si o fruto do Espírito, não é de confusão, não é de contenda, não, é de paz. E como Deus é Deus de paz, eu volto aqui, o ser humano, não, ele quer saber, não, por quê? Eu quero saber o porquê, eu quero saber o porquê, e passa o tempo, a vida, os meses, o dia querendo saber o porquê, e fica, se acaba, se esgota, querendo saber o porquê. Deus não se importou de atender Gideão no seu pedido, ele diz, por que tudo isso? Deus poderia ter parado, Gideão, você sabe o que aconteceu, descrever o passado já ficou. O passado, o básico do passado, Gideão já sabia, que era que Deus tinha tirado com mão forte do Egito. Pronto, o básico. Agora, por quê? Quem foi o culpado? Gideão também sabia. Deus não perdeu tempo em explicar. Deus não quis responder o porquê. Deus respondeu para quê. É este o momento. Sabe por que, Gideão, você veio aqui malhar trigo no lagar? Para que você seja o cabeça, o líder da vitória que eu quero dar a este povo. Deus estava dizendo, eu queria encontrar pelo menos um que estivesse disposto a mudar a história. E ele encontrou Gideão. Gideão disse, está bem, Senhor, se é assim, só que eu preciso ter uma prova de que é o Senhor mesmo que fala comigo. Ele oferece um sacrifício a Deus. Olha como muda a história. De revoltado, agora ele vai lá, prepara um sacrifício para oferecer para Deus. E era um sacrifício porque no momento em que os inimigos estavam tomando tudo, ele consegue tirar um cabrito, a farinha, preparar um pão, fazer um caldo, que num período de escassez, de fome, seria para eles. Disse, mas esse eu vou oferecer ao Senhor. Esse é o meu sacrifício.
Talvez nós não entendemos esse sacrifício, porque no nosso tempo nós pensamos que o culto para Deus, ele sai da esfera material. É só no espiritual, não. O culto para Deus também interfere, também envolve o material. Aquele moço revoltado agora, ele já está oferecendo culto a Deus. Ele já está reconhecendo que mesmo naquele caos, não adiantava ele ficar perguntando o porquê. Não, já havia uma resposta. Tá bem, Senhor. O Senhor quer. Eu estou aqui. É para isso, Senhor. Então vou oferecer um culto. Só me dê a certeza de que é o Senhor mesmo que está comigo. Essa é a certeza absoluta que nós temos que ter. Que Deus é conosco. E o outro texto? O outro texto de Jonas, em que se faz a mesma pergunta, e eu começo a caminhar para os finalmente do nosso programa. Você encontra um profeta em uma embarcação, até aí o profeta numa embarcação é mais do que natural. Está viajando. Porém, de repente, uma tormenta atinge aquele navio que está em pleno mar Mediterrâneo e eles começam a perder o controle da embarcação. O comandante, o mestre do navio já não sabe mais o que fazer. E ele entende que há algum fator sobrenatural. Todas as estratégias deles de mar experiência havia sido usado e eles chegam à conclusão de que há algo sobrenatural. Vamos então ver aqui o que é que está acontecendo. E lá eles encontram com Jonas e diz, Jonas, por que tudo isso nos sobreveio? Por que nos sobreveio? Gideão perguntou a Deus. O mestre estava perguntando a Jonas. Vai mais além. Quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? De que povo és tu? Às vezes nós somos incriminados ou colocados numa certa posição para responder quem é que nós somos. Uma pergunta que eu fiz para mim mesmo nesse período todo em que estamos passando aí de privações, perguntando quem sou eu no meio de tudo isso? Para que eu sirvo? Qual a minha função? Qual o propósito de Deus? Quem sou eu no meio de tudo isso? Jonas ficou espantado porque a atenção agora não era a tempestade, agora voltou para eles, queriam saber o porquê. Jonas sabia, e Jonas disse, eu tenho uma ocupação, só que estou fora da minha ocupação, porque Deus me mandou para um lugar e eu estou indo para outro. De onde vem? Eu sou hebreu. Que terra é tua? É a tua, eu sou hebreu. De que povo és tu? Eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor que fez o céu, a terra e o mar. Aqueles homens simplesmente se enchem de temor e diz, como pode? Se você crê no Deus que fez o céu, a terra e o mar, por que você está inerte? Por que você está nessa situação? Se ele tivesse um aval de Deus como profeta, ele poderia ordenar para que a tempestade passasse. Mas naquele momento ele estava em desobediência. Ele simplesmente disse, olha, me pegue, me jogue no mar e isso vai cessar, eu sou culpado. Ele assumiu a sua responsabilidade, a sua culpa e diz, eu sou culpado, pode me jogar. E aqueles marinheiros ficaram temerosos de fazer isso. Eu começo a encerrar dizendo que muitos porquês surgem em nossas vidas. Mas o importante é, antes de nós perguntarmos por quê, é nós perguntarmos para quê.
antes de revoltarmos, há pessoas revoltadas nesse tempo, é possível que eu e você tenhamos que perguntar a Deus, para que veio todo este vírus invisível e paralisou a todos, está levando tantas vidas, tantos pânicos? Será que é para que nós entendamos aonde está a nossa verdadeira fé? Aonde está a nossa confiança em Deus? Será que é para que nós entendamos que nós não somos nada? Será que é para que as pessoas entendem que num momento desse, tanto faz o ter muito como não ter nada? O ser invisível atingiu quem tem muito e quem não tem nada. Nivelou as pessoas. Para que tudo isso? No mínimo, nós tiramos uma conclusão já no final do nosso programa. Não é no mesmo contexto em que Jesus disse isso, de João 14, sem mim nada podeis fazer. Para que, Senhor? Que o Senhor possa cada dia dar prova de que Ele é conosco. Estaremos encerrando o nosso programa, desejando que você tenha as mais ricas bênçãos de Deus, ainda no seu almoço, na sua tarde. Descanse no Senhor, Ele cuida de nós. Ele cuida de todos aqueles que nele confiam. Renda-se, pois, diante da palavra, diante da verdade, diante da presença de Deus. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de tudo aquilo que talvez você cuidava e agora não consegue fazer mais nada por causa da circunstância. Deus sempre terá uma saída. Ainda ontem no programa eu mencionei a passagem sobre a ansiedade que Lucas ele descreve no Evangelho, no capítulo de número 12, e dizendo que Deus cuida das aves. E é possível que alguém diz, bom, tá bem, se Deus cuida das aves, eu vou cantar e esperar a coisa cair do céu. Não. As aves, elas cantam, adoram o Senhor pela manhã e saem, elas não sabem aonde elas vão encontrar o alimento, a sua previsão. Mas há uma dependência da provisão de Deus. É tanto que quando não encontram no lugar, elas migram para outro. Então tem um trabalho, tem uma busca, mas tem um resultado. Deus te conduzirá sempre ao melhor, à solução que você precisa, descanse nele. Oremos, querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um programa Razão para Viver, nesta manhã de segunda-feira, desse dia 30 de março, Senhor. Nos dê a graça, nos dê a bênção para estarmos sempre firmados no Senhor, na sua palavra e nas suas promessas. Para este tempo, Senhor, nos concede a graça de estarmos, Senhor, aqui na Nova Paraíso FM, transmitindo a sua palavra, a sua verdade, na certeza, Senhor, de que cada pessoa sendo alcançado pelo Senhor terá o suficiente para a vida, para aqueles que estão ao seu redor, para os seus negócios, para os seus empreendimentos, porque nós cremos em Ti. Em nome de Jesus oramos. Meus amados, a nossa gratidão por ter você conosco nesse programa Razão para Viver, este penúltimo programa do mês de março, desejando que a bênção plena do Senhor continue sobre a sua vida e o seu coração. Até lá, fiquem na paz. E as batidas do seu coração aceleraram, é Ele mexendo no secreto da gente. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14.